Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Quando as pessoas sugerem que minha QM pode ter sido apenas um sonho vivido, eu digo a elas que inicialmente pensei o mesmo. A experiência foi tão intensa e extraordinariamente assustadora que excedeu em muito o nível de medo que encontrei em meus pesadelos mais aterrorizantes e, somente por essa razão, não fui rápido em descartá-la como imaginaria. Se foi ou não um sonho não é central na minha decisão de compartilhar esta história com você, o ouvinte, mas sim, é o impacto profundamente transformador que a EQM teve em minha vida que me compele a fazê-lo. Eu estava tendo uma manhã normal, sonhando no dia da minha EQM, quando de repente, sem aviso, o sonho mudou e me vi em um lugar escuro. Na escuridão, comecei a ouvir os gritos de uma multidão de pessoas, enquanto chamas enormes me cercavam. Como mera testemunha do tormento daquelas almas aflitas naquele reino de assédio e tortura, eu sabia que não estava morto, mas estava recebendo um aviso para compartilhar com os outros. Enquanto eu vagava pelo reino dos condenados, as almas oprimidas consignadas ao submundo corriam em minha direção, ansiosas para compartilhar suas histórias de por que e como acabaram naquele lugar, em seu desejo de alertar a humanidade. Quais armadilhas de hábito ou fraquezas de caráter elas queriam alertar a humanidade dependiam do padrão de sua existência durante sua vida na Terra. Conheci pessoas que a maioria de nós consideraria pessoas bem-sucedidas durante suas vidas nas seções do inferno para as quais pessoas culpadas do mesmo pecado condenatório eram internadas. Em um desses bairros, falei com aqueles que a sociedade categorizava como pessoas boas, mas que não viviam uma vida de oração. Embora as chamas só atingissem a altura da cintura naquela região do submundo, as almas enclausuradas naquela região ainda experimentavam tortura agonizante enquanto as chamas rasgavam sua carne repetidamente. Enquanto eu explorava as regiões inferiores do abismo onde as chamas se elevavam acima de mim, fui parado por uma alma que me explicou que ele era um fazendeiro que possuía muitos escravos durante sua vida, revelando assim que eu estava em uma seção do inferno que era dedicada a pessoas que eram descaradamente racistas com os outros. Enquanto eu observava as almas nas profundezas do abismo, notei que entre os muitos donos de plantações havia alguns que tinham sido líderes proeminentes do movimento Black Power. Babi, diga às pessoas que a cor não importa. Eu desperdicei minha vida inteira usando o canto da supremacia branca em minha vantagem, explicou a alma. Obrigado. Eu vou, respondi antes de continuar com minha exploração. Então me deparei com uma masmorra nos recessos mais profundos do inferno, cheia de homens que já foram CEOs ricos, magnatas dos negócios, comerciantes e outros indivíduos ricos, aqueles que perseguiram o dinheiro a vida inteira. Essas almas me explicaram que já foram ricos empresários que eram amorais e não demonstravam empatia pelos outros, priorizando dinheiro e bens materiais acima de tudo. No dia do julgamento diante de Deus, tentaram impressioná-lo barganhando com seus elogios, chamando a atenção para as famílias ilustres às quais pertenciam, as empresas que possuíam e a riqueza que acumularam. Não me importo com nada disso. Vá embora, eu nunca te conheci, Deus dizia todas as vezes, apesar dos esforços deles para convencê-lo. Dinheiro não importa porque você não pode barganhar para sair deste lugar, e os ricos são julgados da mesma forma que os pobres são julgados, alertou uma alma. Levando a mensagem deles a sério, agradeci a essas almas antes de continuar. Enquanto explorava as várias regiões do Reino da Perdição, deparei-me com uma seção povoada por aqueles que, durante suas vidas, acharam difícil perdoar os outros. Naquela sessão, os condenados me disseram que sua incapacidade de perdoar era a razão de sua sentença e me alertaram sobre os perigos de guardar rancor. Agradeci a essas almas antes de entrar em uma região onde encontrei celebridades e figuras históricas. Dentro daquela região, uma alma cercada por uma parede de fogo chamou minha atenção. Ao me aproximar dele, pude ver, mesmo através da escuridão generalizada, que era a alma do homem que já foi conhecido como John Lennon. Em seu sofrimento, ele amaldiçoou e denunciou Deus, revelando quão raivoso ele realmente era. Em um acesso de raiva, ele culpou Deus por sua situação e o acusou de condenar injustamente as almas à tortura eterna sem dar a elas o aviso adequado.
Ele me explicou que a parte do inferno em que ele estava encarcerado era a região onde os músicos de Hollywood eram confinados. Ao olhar ao redor daquela seção do inferno, reconheci outras estrelas famosas de Hollywood, uma das quais era Michael Jackson. Meu coração afundou ao ver a expressão angustiada no rosto de um homem que parecia ter cerca de 50 anos. Michael não me disse nada, mas eu podia dizer pela sua expressão de dor que ele estava em meio a uma profunda agonia, desespero e remorso por seu passado. Embora eu simpatizasse com sua situação e a situação dos outros músicos famosos naquela parte do abismo, não havia nada que eu pudesse fazer para ajudá-los. Parecia que o inferno era o preço que aqueles que vendem suas almas ao diabo por fama e fortuna devem pagar. Justo quando eu pensava ter visto tudo o que havia para ver, depois de deixar o sequestro do Hades dedicado a músicos famosos, entrei em uma região na qual uma abertura muito larga no chão chamou minha atenção. Enquanto eu olhava para o poço, eu podia ouvir os gemidos da horda de almas enjauladas lá dentro, algumas das quais estavam agarradas à escarpa íngreme. Eu observei enquanto inúmeras almas angustiadas tentavam sair do abismo profundo, a maioria das quais não teve sucesso, e aquelas que conseguiram escapar do poço foram rapidamente jogadas de volta pelos demônios. Da borda da abertura, olhei para o abismo e notei em suas profundezas uma plataforma que formava uma grande área de terra. No meio daquela plataforma, notei um buraco menor, e pude ver como o abismo continuava para baixo daquela abertura. Eu estava observando as pessoas tentando sair daquela parte do abismo quando notei um homem parado ao pé dele, observando aquele subindo para cima. O homem percebeu que eu estava olhando para ele, e quando ele olhou para mim, vi que o homem era de fato Adolf Hitler. Ao vê-lo, ocorreu-me que a trincheira, a plataforma e aquela zona no inferno eram dedicadas a ditadores e líderes malignos. Quando Adolfo olhou para mim, ele não disse uma palavra, mas me olhou com seu comportamento caracteristicamente severo. Ele então se afastou de mim para retomar sua vigília, sem fazer nenhuma tentativa de ajudá-los de forma alguma. Foi então que comecei a procurar uma maneira de sair do inferno. Enquanto eu procurava uma saída, os mais recentes entrantes caíram de cima em massa. De repente, eu não estava no inferno, mas sim em uma grande sala branca que eu reconheci como a sala do julgamento. Naquele vestíbulo entre os reinos, notei uma abertura no teto por onde a luz do céu estava brilhando, e uma abertura no chão de onde as chamas estavam subindo. Observei que enquanto a abertura no teto estava diminuindo de diâmetro, a abertura no chão estava se alargando, me fazendo perceber que enquanto menos almas estavam chegando ao céu, números cada vez maiores estavam sendo condenados ao inferno. No momento da minha epifania, acordei, petrificado pelo que eu tinha acabado de vivenciar. Minha experiência não apenas me impeliu a viver minha vida de forma mais proposital e orante, mas também me levou a orar regularmente a Jesus e a Deus por ajuda na purificação do meu coração para que eu possa um dia ascender ao céu.